Aqui está uma manifestação de apoio de um conjunto de economistas, um grupo vasto e principalmente no sentido também da sua heterogeneidade, de um lado, mas por outro lado da sua convergência em torno daquilo que são valores democráticos e exatamente isso. Depois leva aqui a interessar uma fala mais formal desta manifestação. Muito bem. Não sei se é suposto desvendar, mas sim, vou desvendar os nomes um a um, não é? Depois haverá o tempo de ser naturalmente publicitado, mas congratulo-me muito com isso Esta lista está longe de estar atualizada, porque nesta altura são quase 4 dezenas. Muito bem. É uma lista que tem progresso. Ótimo, espero que continue a progredir, porque de facto está dentro do espírito que quero dar à minha candidatura. Ou seja, quando nos querem acantonar nas gavetas partidárias e encarar a eleição como este é o candidato do PCP, este é o candidato do outro, este é o candidato do PSD, o candidato do PS, eu creio que não é esse o espírito das eleições presidenciais, embora eu não renegue nada do meu passado e do meu presente, da minha intervenção política. Mas creio que a lógica subjacente ao cargo, não é, do Presidente da República, implica que o Presidente da República não exerce o seu mandato no sentido de levar à prática um programa partidário. Ou seja, o que se exige do Presidente da República é já uma identificação com os valores da democracia, o que ela implica. Não tem um conceito restrito de que o respeito pela Constituição é apenas o respeito pelas regras formais de funcionamento dos órgãos de soberania. Não é só isso. Portanto, a nossa Constituição tem, e até pelo ponto de vista económico, tem exigências relativamente às políticas públicas. Creio que não sendo o Presidente da República que as vai levar à prática, porque isso compete ao Governo e à maioria parlamentar que exista, mas eu creio que o Presidente da República não pode ficar indiferente ao grau de cumprimento da Constituição, deve exercer as suas competências de acordo com o que a Constituição lhe permite e não para além disso, mas com certo sentido. Portanto, eu creio que a identificação com os valores da democracia, com o espírito dos valores de Abril, como costumo dizer, e que, em larga medida, estão consagrados no conceito amplo de democracia que a nossa Constituição contempla, política, económica, social e cultural. Eu creio que a componente económica é fundamental, é decisiva. E, portanto, eu creio que o facto de haver um conjunto significativo de economistas que, do ponto de vista das suas convicções políticas ou até das suas opções eleitorais sejam diversificadas, mas que convirjam no sentido de considerar que devemos ter na Presidência da República alguém que se identifique com os valores da Constituição e que se comprometa a usar o seu mandato, a exercer o seu mandato de forma consentânea com isso. Eu congratulo muito com este apoio, muito me responsabiliza. Eu tenho dito quando recebo o apoio de personalidades que sei que não são da área política que eu pertenço, eu considero isso uma enorme responsabilidade e costumo dizer, espero que eu tudo farei para não vos desiludir. Portanto, espero não desiludir nenhum destes economistas e de outros que ainda venham subscrever esta lista. Creio que esta reflexão sobre o presente e o futuro da economia portuguesa, o quadro europeu, o quadro mundial, que é extraordinariamente complexo, e do quadro em que o nosso povo está muito longe de ver satisfeitas as suas necessidades básicas, eu creio que essa reflexão sobre os caminhos que a nossa economia deve tomar impõe-se. E daí que, no âmbito desta candidatura, ainda, tenciono prosseguir este debate e podendo contar convosco e com a participação de todos os economistas que constam que subscreveram este documento e outros que o venham a fazer, mas essa reflexão é extraordinariamente importante. Eu creio que quem tem responsabilidades políticas, a vários níveis, sobretudo a nível dos órgãos de soberania,
tem que ter uma visão informada sobre os desafios que se colocam na economia portuguesa, as dificuldades que importa superar, um balanço de como é que chegámos até aqui, porque é que chegámos até aqui, como é que conseguimos levar o país para um caminho que seja mais próspero para a grande maioria dos portugueses, não apenas para aqueles para quem é sempre próspero, mas sobretudo para aqueles que mereciam ter outra atenção por parte dos poderes públicos. Portanto, agradeço muito esta iniciativa e estou certo de poder contar convosco e com todos estes subscritores no sentido de valorizarmos o debate em torno das eleições presidenciais, não fazer disto apenas um debate de alguma chicana política, mas darmos também um sentido útil, um sentido construtivo a este debate. Muito bem. Acho que essa é a nossa. Doutor, essa questão sobre a qualidade do debate e o debate que temos é muito importante. Não é? Corremos o risco de estarmos a ser, de alguma forma, desviados, não é, daquilo que são os problemas críticos fundamentais e, ao contrário, não estar a ser baralhados com temas que não vão ter em conta aquilo que são as necessidades fundamentais. Eu creio que nós, sabendo das dificuldades por que muitos portugueses passam, eu creio que é importante que as pessoas sintam que têm na presença da República alguém que está do seu lado, alguém que compartilha as suas preocupações, que as compreende, que as reconhece e que acha que a vida política portuguesa, que a política portuguesa tem que corresponder, ou seja, tem que dar satisfação a essas necessidades e essas insatisfações. Não permitindo aquilo que estamos a assistir, que é o poder económico, perante a insatisfação gerada pela grande crise que as chamadas democracias liberais, enfim, décadas de neoliberalismo têm vindo a criar entre as pessoas, apostam claramente na cartada da extrema-direita. E, portanto, estamos a assistir, perante os nossos olhos, e a promoção mediática da extrema-direita, que não será exclusivamente portuguesa, mas que em Portugal é nítida, corresponde claramente a uma cartada do poder económico. Ou seja, perante a insatisfação gerada pelo neoliberalismo e pelas chamadas democracias liberais, e para evitar que se imponha uma alternativa de sentido progressista, há que jogar tudo na cartada da extrema-direita, promovendo-a de uma forma absolutamente desproporcionada, que é aquilo a que estamos a assistir. E por isso, mais uma vez, o debate sobre a economia, sobre os caminhos possíveis e necessários para a economia portuguesa é mais do que urgente. Parece que estamos a viver e que continuaremos a viver um tempo de grande transformação económica, política, tecnológica. Parece-me que o discurso, perante a aparência de debate, na realidade é monolítico, um pouco diversificado. Parece-me que o interesse nacional não está suficientemente defendido e, por isso, acho que serão tempos de grande transformação e de grande importância no debate e na definição das políticas económicas. Portanto, é uma das razões que me levam a apoiá-lo. Sim, no domingo passado há 2 dias atrás, uma iniciativa promovida pela Iniciativa dos Comuns de apoio ao António. E, entre outras coisas que o António disse, outros aspectos que salienta que para mim são caros, a ideia de que é necessário combater a falácia de que não há alternativa é um aspecto central da política. Eu não podia estar mais de acordo, porque hoje em dia a política está trancada pelo manto de aparente e falsa tecnicidade que resulta na negação da própria democracia. As decisões económicas são sempre decisões políticas e esta ideia que não há alternativa é pura falácia. Atrás desta ideia de que não há alternativa vêm outras ideias económicas que são especialmente nefastas para um país periférico, para um país que precisa de acelerar o seu ciclo de desenvolvimento. Por exemplo, a ideia que se tornou tão hegemónica, mas ainda assim tremendamente falsa, a ideia de que os superávites públicos são por si uma coisa boa.
Ora, quer dizer, não é momento para grandes teorizações sobre o assunto, mas um pensamento simples sobre os superhábitos pode levar, ou devia levar as pessoas a concluir rapidamente que o superávit é aquela situação em que o Estado retira da economia mais dinheiro do que coloca lá. Isso quer dizer, inevitavelmente, que os privados põem mais dinheiro do que aquele que retira. Ou seja, o setor privado são as famílias e as empresas. Num contexto como o da economia portuguesa, em que as empresas carregam um endividamento que se arrasta pelo menos desde pré-2008, que resulta da primeira fase do euro e da abertura total da economia. E famílias com rendimentos ainda tão baixos, pelo menos uma grande maioria dos que trabalham, dos que têm rendimentos do trabalho, estão sobrecarregadas por este surto recente de inflação, estão sobrecarregadas pelo aumento do custo de vida. Quer dizer, é uma situação armadilhada à volta desta ideia de que não há alternativa. Ora, quer dizer, o António Filipe surge neste contexto como o candidato, e valha-nos o António Filipe, mas não deixa de ser uma situação muito dramática para o país. Esta ideia em que todos confluem no sentido de que não há nada a fazer, é uma ideia que nega a democracia, que nega a soberania, aquela ideia da impotência. E felizmente com o António vamos poder, nós como economistas e o país em geral, pode discutir quais são as possibilidades para o país de facto sem estas falsas impossibilidades. Muito obrigado pela vossa presença e pela vossa participação. Obrigado, E até breve. Obrigado, Até breve. boa candidatura. Tem boa trabalho. Bom trabalho.